Senhoras e senhores, boa tarde. Neste momento, nós damos início à última rodada desta competição, o primeiro multibaiano de direito tributário, a rodada final. Nós teremos aqui um enfrentamento entre a equipe número 105, falando pelo contribuinte, contra a equipe número 101, falando pelo Ministério Público. As regras já são de conhecimento de ambas as equipes, bem como dos três juízes, professor Marcelo Bloise, professor Henrique Oliveira, presidente da mesa, e professor Bruno Novo. Nós gostaríamos apenas de reafirmar algumas questões que, embora tenham sido praticadas ao longo da competição, sempre vale a pena falar novamente. As equipes possuem 30 minutos para expor seus argumentos. Como vocês podem observar, há mais de uma pessoa sentada mesmo. A equipe 105 optou por utilizar apenas um orador, com tempo de 30 minutos. Já a equipe número 101 fará uso de dois oradores. Primeiro, Bianca Randan, dispondo de 15 minutos, e em seguida, Fabrício Vasconcelos, dispondo também de 15 minutos. O tempo de 15 ou de 30 minutos será contado regressivamente a partir do momento em que o orador ou a oradora proferir sua primeira palavra, e não será interrompido em momento algum, senão ao término deste tempo. Os questionamentos feitos pelos juízes, que não possuem limitação em relação à quantidade de vezes que serão propostos, permitem que o tempo continue fluindo. Ao longo da exposição dos oradores, eu e Everton, membros da comissão organizadora, levantaremos placas informando quantos minutos restam ao orador. Então, eu ou Everton levantaremos placas de 20, 15, 10, 7, 5, 3 e 1 minuto restantes, bem como uma placa escrito pare ao final do tempo. Ao momento em que eu ou Everton levantarmos a placa de pare, o orador ou a oradora deverá cessar imediatamente a sua fala. Caso este ou esta ainda esteja em curso com seu argumento ou raciocínio, é permitido aos juízes conceder um tempo extra, que não é determinado, para que o orador ou a oradora conclua aquele raciocínio específico. Ao final da fala desta pessoa, eu ou Everton informaremos aos senhores e às senhoras quanto tempo foi excedido. Lembrando que o tempo excedido não será descontado do tempo do outro orador, no caso da equipe número 101, acaso isso venha a ocorrer. Bem como, no caso da equipe 101, caso o orador ou a oradora utilize menos do que os 15 minutos previamente estabelecidos, o tempo restante não utilizado não se torna crédito para o outro orador. De igual maneira, se um dos oradores ultrapassar os seus 15 minutos, esse tempo excedente não será descontado do seu colega. Desta forma, convoco à mesa agora o senhor Alberto Maluf, representante da equipe número 105, falando pelo contribuinte. Alberto, como já dito anteriormente, disporá de 30 minutos. Só um instante. Juízes, Alberto, sinta-se à vontade para começar a sua fala. Bom dia, senhores ministros, sessão Saporte, muito bom dia. Estamos aqui hoje no julgamento desta ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da empresa Chante Calçados Limitada. Senhores ministros, gostaria de, no primeiro momento, fazer uma breve descrição dos fatos que trouxeram esta lide ao julgamento desta Suprema Corte. Pois bem, senhores ministros, no ano de 2013, o Estado da Bahia editou a lei de número 1234, que concedia um benefício fiscal de ICMS para algumas empresas que atendessem a alguns requisitos no Estado da Bahia, como, por exemplo, a criação de 200 novos postos de trabalho em uma região por meio de um estabelecimento permanente que tivesse baixa renda per capita, portanto, fora da capital, metropolitana, interior da Bahia. Esses eram os requisitos da lei de número 1234. A empresa Chante Calçados preencheu todos esses requisitos e firmou um termo de acordo de regime especial com o Estado da Bahia, o TARI. Muito bem, senhores ministros. Esse benefício fiscal não teve aprovação do CONFAS.
o que levou a ser considerado inconstitucional, em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Feito isso, o Estado da Bahia, mesmo diante da decisão do Supremo, não lançou as diferenças tributárias em face do contribuinte. Ou seja, o crédito tributário jamais existiu. O Estado da Bahia, em sua total autonomia e competência, e a competência tributária ela é facultativa, optou por não lançar os créditos tributários. Posteriormente, por incrível que pareça, o CONFAS aprovou o benefício que outrora fora revogado. Nos autos do caso, não foi mencionada nenhuma lei específica, nenhum convênio do CONFAS para isso. Porém, com base nos fatos que conhecemos do direito brasileiro, pode-se imaginar que seja este convênio, no caso o convênio de número 190 de 2017, que convalidou todos os benefícios fiscais anteriormente ainda não convalidados pelo CONFAS. Muito bem, senhores ministros, adiante com a descrição fática. O Estado da Bahia editou uma nova lei, tendo em vista toda a repercussão que gerou a concessão de um benefício sem aprovação do CONFAS. Essa nova lei, a fim de dar eficácia ao benefício outrora declarado como inconstitucional, dispôs sobre a remissão dos créditos tributários passados e a suspensão dos créditos tributários presentes e futuros, em atenção, respectivamente, aos artigos 151 e 156, inciso 4 do Código Tributário Nacional. Feito isso, senhores ministros, conhecidos os fatos, o Ministério Público move uma ação civil pública de ressarcimento ao erário em face da Gente Calçados, por entender que essa nova lei do Estado da Bahia, que concedeu a remissão e a suspensão dos créditos tributários, estaria causando um dano ao erário. Senhores ministros, diante de todo o exposto, gostaria de entrar agora na fundamentação jurídica do pedido pela procedência deste recurso extraordinário. Em primeiro momento, senhores ministros, gostaria de alegar a ilegitimidade ativa ad causa do Ministério Público para a propositura da presente ação, constante do artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública de 1985, o Ministério Público não pode propor a ação civil pública para discutir matéria que envolva tributos. Isso está na lei. Portanto, esse argumento de per si já ensejaria uma ilegitimidade ativa por parte do Ministério Público. Doutor, boa tarde. Primeiramente, já saudando, sem querer interromper o seu raciocínio, mas logo no início da fala, o senhor mencionou que estes créditos jamais foram constituídos. Então não havia crédito tributário. Como é que o senhor agora está dizendo que a pretensão do Ministério Público é cobrar um crédito que não foi constituído? Será que a pretensão é tributária? Senhor ministro, o Ministério Público não quer cobrar um tributo, até porque não é órgão para isso. Ele, atuando, entendendo ele ser fiscal da lei para este caso, gostaria de pleitear que o fisco cobrasse tributos que nunca foram devidos, porque não houve o devido lançamento. É essa a pretensão do Ministério Público numa ação de ressarcimento ao erário? Sim, senhor ministro, porque o Ministério Público não é o instrumento de cobrança. Até pelo próprio artigo 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento é cabível pelo órgão administrativo competente. E a administração pública entende-se, primordialmente, pelo Poder Executivo, pelo Estado. O Ministério Público seria uma espécie de quarto poder, que não seria o ente da administração pública competente para a cobrança do tributo. Perfeito, mas nessa linha de raciocínio, aquele óbice do parágrafo único do artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública me parece que foi esperado, porque se o senhor está dizendo que não há crédito constituído, então talvez a matéria não envolva tributo, talvez envolva outra coisa, que não tributo ou não. Será que estou enganado? Senhor ministro, a pretensão, neste caso, é tributária. Porém, o fundamento que o Ministério Público vem a trazer para esta corte é que estaria havendo um dano ao erário. Pois bem, o Ministério Público
não é função do Ministério Público preservar o erário público. E mais, esse mesmo artigo ele fala de direitos individuais homogêneos. A gente está falando de direito individual homogêneo e o posicionamento das cortes superiores que trazem como exceção a situação do CARI, como no presente caso, que não se aplica eventual interpretação de legitimidade ativa do Ministério Público para questionar matéria supostamente tributária, como você está trazendo. Senhor Ministro, a questão do TARI e a questão dos tribunais superiores, em específico, tem um recurso especial do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do ministro Menezes, esse é o sobrenome dele, do Distrito Federal. Neste recurso especial, o Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu que o TARI tem interesses meta-individuais. Portanto, o TARI, atinente à Lei 1234, que já foi revogada, de fato, tem um interesse coletivo, um interesse público, mas não a nova lei. A nova lei não trata de TARI, como bem expôs os fatos. A nova lei trata de remissão e suspensão dos créditos tributários. Portanto, com base neste precedente do Superior Tribunal de Justiça, poderia o Ministério Público pleitear a inconstitucionalidade da lei que já foi declarada inconstitucional. Aquela lei 1234, aquela lei tinha falhas e foi consertada devidamente pelo Estado da Bahia, que simplesmente dispôs do seu direito como ente da administração pública de remir e suspender créditos tributários nos termos do CTN. Ademais, senhores ministros, tamanha é a controvérsia do caso que o Estado da Bahia sempre quis isentar, exonerar este contribuinte deste encargo fiscal. Por quê? O Ministério Público vem alegar que está defendendo o interesse público. Mas, senhores ministros, eu lhes pergunto, o que é o interesse público? O interesse público depende do referencial. O Estado da Bahia não teve nenhum dano ao seu erário. Muito pelo contrário. O Estado da Bahia ganhou, assim como a empresa. Ambos ganharam uma situação de ganhos mútuos, ganha-ganha. Por que alego isso? A Xande Calçados Limitada criou 200 novos postos de trabalho no Estado da Bahia, em região de baixa renda. Portanto, acompanhem o meu raciocínio. Se esse benefício fiscal jamais houvera sido concedido, a Xande Calçados não teria se instalado no Estado da Bahia. Portanto, essas 200 pessoas que foram empregadas continuariam desempregadas. Logo, iam onerar o Estado ao disporem de seus serviços, hospitais públicos, serviços públicos, dentre outros serviços. Portanto, a população do Estado da Bahia auferiu mais renda com esse benefício. O Estado da Bahia teve um desenvolvimento econômico. Anteriormente, inclusive, a Xande Calçados não estava no Estado da Bahia, não recolhia tributos no Estado da Bahia. Após a concessão do benefício, essa empresa passou de 0 para 10, por exemplo. Saiu do 0, passou a arrecadar alguma coisa. Antes, a arrecadação era zerada. Agora, temos um número maior que 0. Portanto, houve arrecadação. Os reais prejudicados, no presente caso, são os demais entes federativos. Esses, sim, poderiam alegar uma guerra fiscal, a falta da aprovação do FAS, porque o Estado da Bahia estaria atraindo um investimento que poderia ter sido destinado a outro Estado, por exemplo. Mas não foi o que ocorreu. Se puseram no Estado da Bahia por conta desse benefício. Ou seja, se quem é o prejudicado são todos os outros entes federativos, exceto o Estado da Bahia, por que é que foi justamente o Ministério Público do único Estado favorecido que propôs a ação pleiteando interesse público? Se esse interesse que o Ministério Público vem a defender não é público, necessariamente. Afinal de contas, muitas famílias e o próprio Estado da Bahia saíram ganhando, direta e indiretamente, com a concessão desses benefícios fiscais. Portanto, senhores ministros, o Estado da Bahia sempre quis manter o benefício. Num primeiro momento, ele foi revogado porque havia falhas jurídicas, mas num segundo momento foi consertado. E o Estado da Bahia dispôs daquilo que lhe cabia para fazer a concessão do benefício fiscal. Inclusive, a própria decisão do Supremo Tribunal Federal, sem modulação de efeitos, que revogou o primeiro benefício, já por si só causava uma insegurança jurídica a um contribuinte de boa fé. Um contribuinte que
ao analisar a legislação do Estado da Bahia, disse, ok, vamos proceder com o benefício. Não temos aprovação do CONFAS, mas vejam bem, senhores ministros, a falta de aprovação do CONFAS, ela está numa zona cinzenta no nosso país, não está numa zona de certeza. O professor Ives Gandra. Veja só, pelo que você está dizendo, doutor, a própria empresa já tinha ciência de que aquele benefício havia ausência de um requisito essencial. Então, em verdade, a empresa fez um investimento para atender aqueles requisitos necessários para cumprir, mas ela sabia dos riscos. Até porque essa discussão quanto ao requisito formal para aprovação do CONFAS já é jurisprudência antiga do STF. Essa corte já deu diversas decisões, inclusive anteriores a 2013, inúmeras decisões, no sentido de que o benefício que não é convalidado pelo CONFAS não é constitucional. Então você está me dizendo que a empresa assumiu esse risco e fez efetivamente o investimento na empresa, assumindo essa possibilidade que esse benefício poderia ser declarado inconstitucional. E agora a empresa não quer ser punida por esse risco que ela efetivamente assumiu. Aproveitando o ensejo da pergunta do jogador, ainda que a empresa não tivesse ciência, o desconhecimento do fato poderia ser arguído como matéria de defesa, já que o convênio CONFAS é algo público, é de acesso a todos. E reforçando o raciocínio, doutor, a gente fica preocupado porque o senhor traz a este Supremo Tribunal Federal uma matéria de argumentação pautada em princípios e, sendo que, como disse nosso colega, este Supremo Tribunal Federal tem autoridade, tem decisões autoritativas contrárias à pretensão. Então, eu fico preocupado, como é que o senhor deseja que nós proferimos alguma decisão com alguma autoridade se a pretensão, a vossa pretensão, é contrária à autoridade das decisões do Supremo? Senhores ministros, vamos falar do Desenvolve Bahia, um benefício fiscal deste Estado, na Bahia. O Desenvolve Bahia foi criado em 2002. E até 2017, esse convênio nunca teve aprovação do CONFAS. Ele foi convalidado pelo convênio 190/2017. A empresa Chante Calçados, em 2013, quando fez as suas instalações no Estado da Bahia, ao analisar a legislação, viu que o Desenvolve Bahia, que era um benefício fiscal válido e gerando efeitos no Estado da Bahia, não tinha aprovação do CONFAS. Com base nesta análise, o contribuinte determinou, vamos fazer um investimento, porque afinal de contas, tem muitas empresas se valendo do Desenvolve que não têm aprovação do benefício. Portanto, é uma zona cinzenta, porque por mais que haja o precedente do STF, a questão é, faltou eficácia real desse benefício até o ano de 2017. Até 2017, faltou eficácia. A partir de 2017, com o proferimento do convênio de número 190, passou, então, a ter eficácia esse precedente. Só que, como fica a segurança jurídica do contribuinte ao ver um benefício sem aprovação do CONFAS tendo validade, como determinaria a sua política de investimentos? Senhores ministros, o presente caso, inclusive, nos remete a dois princípios: o da livre concorrência e o da igualdade tributária. Por quê? Porque enquanto empresas que se valiam do Desenvolve, que era um benefício sem aprovação do CONFAS, tinham um benefício fiscal, outras poderiam se valer de outros benefícios, também sem aprovação do CONFAS. Agora, somente um benefício é revogado, porque não tem aprovação do CONFAS, e o Desenvolve não é revogado. E essas empresas que fazem jus ao Desenvolve continuam se valendo do benefício, ao passo que as empresas que faziam jus ao benefício da Lei 1234 não conseguiam se valer de nenhum benefício, sendo que são contribuintes em situações parecidas, atuando no mesmo Estado, com benefícios que dispunham de isenção de ICMS. Portanto, senhores ministros, isso gera insegurança, isso gera uma quebra do princípio da igualdade tributária na seara da livre concorrência. Por quê? Concordem,
as empresas que faziam jus ao desenvolve, que não tinham promoção do CONFAS, tiveram uma exoneração fiscal maior do que as que faziam jus ao da Lei 1234. Ou seja, houve um ganho concorrencial. Essas empresas poderiam praticar maiores margens de lucro, em detrimento das outras. Poderiam jogar com seus preços. E não necessariamente deveriam criar novos postos de trabalho, como foi imposto pelo benefício da lei de número 1234. Este é o cenário. Esse é o cenário que vivenciamos hoje no Brasil. Gostaria de concluir minha fala, senhores ministros, só ressaltando que a primeira decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi um dos primeiros fatos da presente lide, ela, de certa forma, foi um entendimento não previsto por parte da Corte. Porque existe uma súmula, número 544, que estabelece que isenções tributárias concedidas de forma onerosa, como era o caso do TARI, não poderiam ser livremente suprimidas. Ademais, ao não modular efeitos, pode-se ver aí um afastamento indevido de dois princípios tributários, e retroatividade, tanto em sua modalidade própria quanto imprópria, e também anterioridade. Comecemos da análise da anterioridade tributária. Gostaria de dizer que esse entendimento não é meu. Eu estou apenas adotando o entendimento de dois doutrinadores e desta Suprema Corte. O professor Luiz Eduardo Schwerer e o professor Luciano Amaro entendem que revogação de benefício fiscal devem se submeter ao princípio da anterioridade por parte do Poder Judiciário. Gostaria de citar um recurso extraordinário julgado por esta Suprema Corte, estabelecendo esse entendimento. Assim, cito, o agravo regimental no recurso extraordinário de número 564.225 do Rio Grande do Sul. Cito, promovido o aumento indireto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade geral e nonagesimal, constante das alíneas B e C do inciso 3 do artigo 150 atacado. Fecho minha citação. Portanto, senhores ministros, com base no próprio entendimento dessa Suprema Corte, a decisão que revogara a Lei 1234 já não tinha observado esse pressuposto. Outro pressuposto não observado, daí retroatividade, em sua modalidade própria, que é prevista na Constituição, porque a sua decisão fez com que atos pretéritos anteriormente não tributáveis passassem a ser tributáveis, e na sua modalidade imprópria, como bem explica o professor Luiz Eduardo Schwerer, atos pretéritos que geram efeitos no futuro. O que seria isso? Os juros e as correções monetárias que incidiriam sobre a cobrança daqueles créditos tributários antes indevidos pelo contribuinte. E, inclusive, falando em retroatividade imprópria, como esta não tem disposição expressa na Carta Constitucional, mas sim é uma construção doutrinária, que vem inclusive do direito comparado, especificamente com a Alemanha, o professor Schwerer sugere que o interpretemos com base no princípio da segurança jurídica. Artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, pelo qual estabelece-se que deverá ser observado o ato jurídico perfeito. Senhores ministros, sobre ato jurídico perfeito e o primeiro... Primeiro ponto, doutor. O senhor está discutindo os efeitos da anterioridade e retroatividade em matéria que, ao meu ver, pelo menos, já foi decidida. A gente decidiu pela inconstitucionalidade da Lei 1234. Sem modulação de efeitos. Sem modulação de efeitos. Sem modulação de efeitos. Então, isso é matéria transitada e julgada. Então, isso, a rigor, a gente não pode estar verificando a questão da anterioridade e retroatividade quanto àquela revogação. Você chama de revogação, mas, ao meu ver, uma simples declaração de inconstitucionalidade, incompatibilidade de uma norma com o ordenamento. E agora você está querendo me trazer o argumento de que, em verdade, a Corte, porque o entendimento é esse, a Corte estaria, como é que eu vou dizer, no corner. Porque se nós decidimos por não aplicar uma modulação de efeitos, aí agora você traz um argumento que a gente, na verdade, deve observar a anterioridade e retroatividade de matéria, inclusive, que já foi julgada inconstitucional pelo STF. Como seria isso? Eu queria entender melhor esse raciocínio. Recurso extraordinário em uma ação civil pública, a gente estaria
voltando atrás numa decisão de controle concentrado, é isso mesmo? Senhores ministros, a lei de número 1234 foi declarada inconstitucional e isso está entendido. A questão é, estamos, por meio da lei 1234, podemos entender o que o Estado da Bahia sempre quis. A nova lei, ela tem o viés de dar eficácia à lei que outrora fora declarada inconstitucional. Aquela lei tinha inconstitucionalidade e foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, por que o Estado da Bahia deixou de lançar os créditos? Deixou de observar expressamente a coisa julgada? Também é protegida pela segurança jurídica. Por quê? Porque a própria decisão do Supremo, ela, por mais que tivesse a sua constitucionalidade, tinha também os questionamentos sobre a sua constitucionalidade. Por exemplo, a anterioridade e a retroatividade foram suscitados aqui. Eu gostaria de mencionar um primo da coisa julgada, o ato jurídico perfeito, ambos constantes do mesmo dispositivo constitucional, o artigo 15 do inciso 36. O TARI, constante do primeiro benefício, é um ato jurídico perfeito. Gostaria de citar, antes de proceder, o entendimento do professor Fernando Facuri Scaff, antes de concluir o meu raciocínio. Cito: inegavelmente, trata-se de um procedimento inconstitucional, pois viola o artigo 5º, inciso 36 da Carta de 1988, que determina o respeito ao ato jurídico perfeito entre o Estado e a empresa beneficiária dos incentivos fiscais. É irrelevante se tal benefício foi concedido de forma regular, com aprovação do CONFAS ou sem aprovação desse órgão. A relação aqui abordada é bilateral, e não federativa plurilateral. Majorar o que foi concedido viola o ato jurídico perfeito anteriormente celebrado entre a empresa e o Estado, cria um ônus fiscal sem amparo constitucional e rompe com a segurança jurídica, princípio do Estado Democrático de Direito. Encerro minha citação. Se eu estou falando de constitucionalidade, eu posso falar de ato jurídico perfeito? Eu estou falando de um ato que não obedeceu princípios basilares do ordenamento jurídico. Eu disse que ele é inválido, que ele é incompatível com o texto constitucional, com o sistema jurídico. Excluo ele e ainda assim chamo o ato de jurídico perfeito. Senhores ministros, esse levantamento é muito pertinente. Como eu já havia dito anteriormente, a lei número 1234 era inconstitucional. Mas é uma inconstitucionalidade que, ao contribuinte, criava-se um cenário de expectativa. Uma expectativa de direito. O Estado da Bahia consertou essa inconstitucionalidade. Agora, nada disso justifica a revogação daquele benefício sem a observância desses princípios. Recentemente foi introduzida a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, o artigo 23, que estabelece que... Você ainda está respondendo o que eu perguntei? Porque eu não... Que o artigo 23 da nova lei de introdução às normas do direito brasileiro estabelece que, em relações jurídicas continuativas, deverá ser observado pelo julgador um período de transição. Isso não ocorreu àquela decisão. O professor Rui Barbosa Nogueira entende que o órgão judicante deve se vincular à observância dos princípios constitucionais ao proferir decisões. O professor Edivaldo Brito entende que o magistrado, em sede de controle concentrado de inconstitucionalidade, exerce a função de legislador negativo, tendo em vista os efeitos de sua decisão. Portanto, o contribuinte se valeu de uma expectativa de direito naquele momento, porém uma expectativa de direito, senhores ministros, que tinha fundamentos. Essa lei, por conta de algumas das suas inconstitucionalidades, foi declarada inconstitucional. Só que o Estado da Bahia, exercendo a sua total autonomia e competência, decidiu por não lançar esses créditos tributários por questão de política econômica, a fim de realmente ganhar dinheiro, ganhar com essa sua política, fazer com que sua sociedade ganhasse. Tanto é que, no segundo momento, proferiu esta segunda lei, que concedeu a suspensão e a remissão dos créditos tributários, agora sendo questionada pelo Ministério Público. Portanto, a nova lei está totalmente válida, de acordo com as normas do ordenamento, e a remissão exonera o contribuinte de ter que recolher aquelas quantias. Inclusive, não se suscita. Doutor, veja se meu raciocínio está correto. Pelo que você está dizendo, se o STF declarar uma norma inconstitucional, declarei essa norma inconstitucional. Não modulei os efeitos. Eu tenho que, ainda assim,
o STF, eu tenho, enquanto o colegiado, eu tenho que respeitar o princípio da anterioridade e retroatividade. Ok. E do ato jurídico. E como é, então, porque qual é a diferença? Porque veja, se a corte decidiu por não modular o efeito, então não modulou o efeitos ex funto. Ok? Se eu declarar a modulação dos efeitos, aí é daqui para frente. Então, na verdade, tinha sido inclusive a pergunta que eu tinha feito, o raciocínio é, o STF não tem alternativa que não seja modular os efeitos. E modular os efeitos, incluindo, nesse caso, uma anterioridade não nonagesimal, uma anterioridade normal e retroatividade, correto? É esse o raciocínio que você defende. Então, senhores ministros, como todos sabemos, a magistratura tem a sua discricionariedade. Por mais que a tal decisão do Supremo Tribunal Federal possa até ser enquadrada como uma espécie de ativismo judicial, ela surte efeitos. A lei foi revogada. O que não cabe ao Ministério Público é, tendo o contribuinte, tendo o Estado da Bahia criado uma nova lei para dar eficácia àquela lei revogada, não pode o Ministério Público chegar e dizer para o contribuinte, escuta, contribuinte, você tem que pagar o tributo. Foi criada uma nova lei, a lei foi revogada, o contribuinte passou a ser devedor. O Estado da Bahia nunca quis que ele fosse devedor, porque nunca lançou. Feito isso, criou uma nova lei. A questão é, senhores ministros, por que o Ministério Público quer que o contribuinte pague sem dever? Com base em todo o exposto, gostaria de concluir a minha fala, pleiteando o reconhecimento do presente recurso extraordinário, no qual reconhece-se a ilegitimidade ativa de causa do Ministério Público e que o contribuinte possa continuar se valendo da remissão que ele fora totalmente válida, concedida. Obrigado pelo esclarecimento, doutor Alberto, mas eu volto à sua fala. Como assim, o senhor falava, eu vi bem todo o raciocínio que conduzia a sua premissa de interesse público. Temos um interesse público nessa questão, e interesse público depende do referencial. Assim, depende do referencial. E eu vi muito bem uma defesa de um referencial de interesse público de um particular. E eu tenho grande dificuldade de entender quem é a grande voz do interesse público. Seria a grande voz do interesse público, esse interesse público, o Estado da Bahia, que editou uma lei. A lei foi tida como constitucional, o Estado da Bahia, como disse o senhor, decidiu por não lançar. E o Estado da Bahia convenceu todos os demais entes, todos os demais estados a firmarem convênio exonerável. Essa questão. Isso aí é o Estado da Bahia. Tudo bem. Será que titular do interesse público seria o Ministério Público, que vai além do Estado da Bahia e defende a sociedade bahia? Será que a voz desse interesse público seria este Supremo Tribunal Federal, que disse que a lei é inconstitucional e não modula os efeitos? Ou, volto a dizer, titular do interesse público é o contribuinte que vai deixar de pagar imposto? Senhores ministros, nesse caso, o interesse público, ele continua sendo público. Por quê? Como eu já mencionei, nesta sustentação oral, a concessão deste benefício fiscal, a remissão dos créditos tributários, a suspensão dos mesmos, fez com que 200 famílias conseguissem uma pessoa empregada para lhes sustentar. O Estado da Bahia, com isso, deixaria de necessariamente prover 200 famílias com serviços públicos. Atrairia um investimento. O Estado da Bahia, portanto, teria o seu interesse público observado por meio disso. Inclusive, seria até mesmo estar de acordo com o princípio do plano emprego, do artigo 7º da Constituição Federal. E esse tem um interesse público relevante. Gostaria de concluir com um ponto. O Ministério Público, tendo em vista que o interesse público depende do referencial, até poderíamos suscitar a legitimidade do Ministério Público. Porém, uma coisa que é certeira e não duvidosa,
não depende de referencial? É o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, que estabelece que, em matérias que envolvam tributos, o Ministério Público não pode propor ação civil pública. Portanto, estaremos mensurando duas causas, uma que ilegitima e uma que legitima. A que legitima o Ministério Público depende de um referencial. A que ilegitima não depende, depende de um fato. E o fato está aqui, matéria que envolva tributo. Com base nisso, concluo a minha fala. Neste momento está encerrada a fala da equipe número 105, que falou pelo contribuinte, Alberto. A título de conhecimento, Alberto falou por 1 minuto e 10 segundos a mais do que o tempo que lhe era disposto, 30 minutos. Como os senhores puderam ver, a autorização partiu dos próprios juízes. Neste momento, eu convoco Bianca Randan, primeira oradora da equipe número 101, representando o Ministério Público. Bianca solicitou previamente 15 minutos para expor sua fala. Bianca, sinta-se à vontade. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros que integram este respeitável público, senhoras e senhores presentes, uma boa tarde. O presente caso coloca em discussão 3 valores especialmente relevantes ao Estado constitucional: a separação dos poderes, o pacto federativo e a defesa da ordem econômica. Neste sentido, além da preservação do patrimônio público, venho hoje a esta tribuna defender em primeiro lugar a segurança jurídica. Afinal, o que seria capaz de vitimá-la mais do que se o órgão escolhido pelo Poder Constituinte para guardar nossa Carta Magna decidisse romper com sua sólida e pacífica jurisprudência para decidir a favor da manutenção de efeitos de benefícios fiscais inconstitucionais? No entanto, antes de comprovar o acerto jurídico das diversas decisões que confirmaram a procedência da ação civil pública de ressarcimento ao erário interposta por este parquê, gostaria de demonstrar a Vossas Excelências que, diante do panorama fático do caso, não há e nem havia outra decisão a ser tomada. No ano de 2013, através da Lei 1234, o Estado da Bahia concedeu à empresa Chão de Calçados Hora Recorrente benefício fiscal de ICMS sem obter a autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. A necessidade de deliberação dos Estados e do Distrito Federal acerca da concessão do benefício decorre da própria Constituição. Trata-se de reserva feita conscientemente com o objetivo de evitar a guerra fiscal. Assim, em 2016, esta excelsa corte reconheceu a inconstitucionalidade do benefício e, para que o equilíbrio federativo fosse restaurado, optou por não modular os efeitos. Haja vista que, no presente caso, uma modulação implicaria a manutenção das consequências geradas pela guerra fiscal, chancelando o vilipêndio ao patrimônio público. Sendo assim, por ter sido proferido em sede de controle concentrado, o referido acórdão goza de eficácia erga omnes e efeito vinculante. Não obstante, o Estado da Bahia não procedeu ao lançamento das diferenças tributárias e, no ano seguinte, buscou o CONFAS para tentar legitimar o benefício declarado inconstitucional. Diante de tamanha afronta à ordem econômica e tributária, a presente instituição ministerial apresentou a ação civil pública hora combatida, que obteve decisão de procedência em todas as instâncias ordinárias, inclusive à unanimidade, no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pendente apenas do julgamento deste recurso extraordinário. Sendo assim, passo agora a análise do mérito da demanda, mas antes mesmo de comprovar a legitimidade do cabimento da presente ação, gostaria de expor um pouco a Vossas Excelências sobre os efeitos da guerra fiscal e os efeitos no presente caso. Todos nós sabemos que os Estados, enquanto parte da Federação, gozam de autonomia para instituir seus tributos de acordo com suas necessidades e interesses. No entanto, essa liberdade é limitada ao disposto na Constituição e em todo ordenamento jurídico em geral. Em contrapartida, por outro lado, observamos que na prática, muitas vezes os Estados, com o objetivo de atrair investimentos e industrialização, acabam por conceder benefícios fiscais desenfreadamente, sem observar o quanto disposto no regulamento, na Constituição e no ordenamento jurídico. Assim, a essa competição chamamos de guerra fiscal. E, para utilizar a nomeação específica da literatura do federalismo fiscal, trata-se de uma corrida ao fundo do poço. Essa matéria, como já foi dito aqui pelos próprios ministros anteriormente,
é matéria pacífica no Supremo Tribunal Federal. A concessão de benefícios sem autorização do CONFAS, inclusive, é matéria de proposta de súmula vinculante número 69, redigida pelo ministro Gilmar Mendes. Desta forma, não podemos aceitar aqui a alegação de boa-fé trazida pelo contribuinte. Afinal, tanto disposto no ordenamento, como também disposto nas ações julgadas de ações diretas de inconstitucionalidade, foram reconhecidas as inconstitucionalidades por benefícios, sem a autorização do CONFAS. Aqui temos claramente a presunção de constitucionalidade das leis sucumbindo à presunção de conhecimento das leis, previsto no artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Sendo assim, passo agora a analisar uma premissa que foi trazida aqui pela recorrente, de que a guerra fiscal traz benefícios para o Estado, benefícios estes em relação à arrecadação. O recorrente sustentou que o Estado da Bahia ganhou, mas, segundo os dados da própria República Federativa do Brasil, ratificados pelo CONFAS, houve em 2013 uma perda de arrecadação. E a este fato não podemos negar. Mas ainda que não houvesse a perda, todos os argumentos citados aqui pelo Ministério Público não decorrem apenas do fato de ter havido ou não aumento ou perda de arrecadação, mas sim se direcionam a toda a estrutura que fundamenta o nosso ordenamento jurídico. Desta forma, não podemos observar apenas o caso de uma maneira minimizada. Devemos observar, será mesmo que essa questão complexa da concessão de benefícios está apenas ligada à arrecadação do Estado? Será que os direitos ambientais estão sendo atendidos? Será que a instalação da chante calçados, que foi feita mesmo sabendo da inconstitucionalidade do benefício, trouxe benefícios? Será que os direitos trabalhistas estão sendo atendidos? Ou será que a população tem adoecido com alguns possíveis prejuízos que a instalação da empresa trouxe à Bahia? Desta forma também, nós percebemos que a guerra fiscal ela é instrumento de agravamento das desigualdades regionais e não o contrário, como foi citado pela recorrente. Porque se um Estado como a Bahia, que nós sabemos que não é tão desenvolvido industrialmente como São Paulo, por exemplo, pode conceder um benefício fiscal inconstitucional, este benefício ser declarado por esta Corte como inconstitucional e, posteriormente, ela conseguir convalidar este benefício e manter esses efeitos no ordenamento, o que vai impedir que São Paulo faça o mesmo e se beneficie dessa declaração, desses benefícios concedidos unilateralmente? E é aqui que veremos total fim de todos os mecanismos de combate à guerra fiscal, porque abriríamos um precedente de possibilidade de convalidação posterior, que, como será trazido pelo colega Fabrício, é extremamente vedado, tanto no ordenamento como também pelos precedentes desta Suprema Corte. Doutora, você está falando que, na verdade, haveria uma convalidação dos benefícios, mas, ao que me parece, a gente está discutindo aqui a segunda lei que concedeu uma remissão em decorrência daqueles créditos tributários, mas é uma remissão que, a rigor, poderia ser validada pelo CONFAS, segundo suas competências, cumprindo com seus requisitos. Inclusive, foi unanimemente, né, pelo que já foi narrado aqui nos fatos, foi unanimemente aprovado. Então, houve efetivamente uma remissão. Qual a irregularidade dessa remissão por parte do CONFAS? Tanto nós aqui definimos que este segundo benefício, na verdade, não é o segundo benefício, mas sim uma extensão do primeiro benefício, como também esta atividade praticada pelo Estado esbarraria na previsão constituída no inciso 2º do artigo 8º da Lei Complementar 2475, que veda a possibilidade de suspensão e remissão dos créditos, justamente considerando que, posteriormente, os Estados poderiam obter a aprovação do CONFAS. Afinal, caso não houvesse aprovação do CONFAS, não precisaria nem sequer existir aquele dispositivo, pois todo o disposto na Lei 2475 já abarcaria um segundo benefício que remitisse os créditos tributários. Mas veja só, o inciso 2, pelo que eu entendi, o inciso 2, ele determina que seja pago efetivamente se for declarado inconstitucional. 1, 2, 3, 4 foi declarado inconstitucional, então foi determinado o pagamento, já, olha, deve ser pago. Ok. Só que veio um novo ato normativo e remitiu aquela dívida. Não é isso. O artigo 8º, eu tenho aqui a Lei Complementar 2475, ele expressamente fala que, só um segundo. Não pode existir um ato normativo posterior que... Exatamente. A condição de existência é justamente a aprovação do CONFAS nesses casos. Ele fala o seguinte: a inobservância dos dispositivos desta lei acarretará cumulativamente a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda a remissão do débito ou correspondente. Mas, veja só, nesse caso, a interpretação que eu estou fazendo,
o benefício 1, 2, 3, 4 foi julgado inconstitucional. Ok, eu aplico o inciso 2. Então, se eu tenho um novo ato normativo que venha e faça uma remissão dos créditos tributários quaisquer, não teria qualquer problema. Eu pelo menos, estou entendendo que esse inciso 2 não se aplicaria para essa segunda norma. É isso. No caso, como iremos defender também a seguir, eu não quero adiantar um pouco os argumentos, mas se trataria de uma usurpação de competência desta Corte, que optou por não anular os efeitos. Haja visto que você estaria mantendo, é uma extensão do benefício. Foi apenas uma... Então, eu ia complementar 160. Foi? A senhora está dizendo que o fundamento é a lei complementar 24. Sim. Vinda da autoridade Congresso Nacional. A autoridade Congresso Nacional editou a lei complementar 160, autorizando... Então, nós, do Ministério Público, entendemos que a Lei Complementar 160 de 2017 é inconstitucional porque permite convalidação posterior. Mas ainda que não fosse o caso, ela foi editada e promulgada posteriormente a todos os atos proferidos pelo Estado da Bahia. Tanto a lei de remissão, quanto todos os outros procedimentos realizados. Nesse sentido, ela não se aplicaria ao caso porque ele estaria retroagindo. E ainda que não fosse o caso, o Estado da Bahia não atendeu os requisitos propostos na própria Lei 160 de 2017. Quais? A publicação de diário oficial, todos os outros procedimentos das datas estabelecidas. Então, realmente, não foi nem alegado pelo contribuinte, porque a Lei Complementar 160 não se aplica ao caso. E, então, dessa forma, passamos agora a trazer um pouco em relação à questão do ferimento, né, do ataque à competitividade e à livre concorrência, que são... Antes de avançar, uma pergunta. O próprio CTN ele traz a possibilidade de a lei autorizar a autoridade administrativa a conceder remissão através de razão de erro escusável. Tendo em vista que a empresa foi atraída para cá, para a Bahia, com base em uma proposta para gerar empregos, para poder implantar, enfim, contribuir para o crescimento econômico, e ela não tinha ciência, pode ser considerada um erro escusável, a gente não pode autorizar essa remissão com base no erro escusável da empresa? Infelizmente não, Excelência, pois trata-se de um erro não excusável. Inclusive, o que se objetivo aqui é comprovar a má-fé da Chante, pois a Chante sabia, né, todos nós, antes de fazermos qualquer mudança de operação e se instalar em uma empresa, precisamos fazer uma análise tributária, um planejamento. E qualquer advogado poderia afirmar, que está exposto na Constituição, não digo nem no ordenamento, na própria Constituição, a necessidade da liberação. Então, aqui, resta incabível qualquer tipo de argumento de boa-fé. Pelo contrário, o que a Chante Calçados contava era com a ineficiência dessa instituição, inclusive em relação à Lei 234, não caberia, mas em relação à nova lei, ela já tinha sido proferido o acórdão da ADI em relação à Lei 234, então ela já tinha total conhecimento de que deveria pagar esses tributos, tinha um acórdão do Supremo Tribunal Federal exigindo feita a questão, exigindo que ela comprovasse o pagamento, que ela fizesse o pagamento, mas não foi feito. Desta forma, em relação à competitividade e à livre concorrência, as empresas que se situam em outros estados não tiveram acesso a esse benefício. Desta forma, o contribuinte privilegiado unilateralmente pelo benefício acabou por se beneficiar de maneira irregular. E isso fere frontalmente a livre concorrência e a competitividade de princípios constitucionais. A remissão, é muito preciso deixar aqui claro que ela não mitiga esses danos causados, pelo contrário, ela mantém a situação afetando o interesse público. Como nós trouxemos tanto em relação à arrecadação, como todos os fatos que integram essa questão e que devem ser considerados nessa decisão. Além disso, só para... Então, você está falando da questão da arrecadação, mas se antes não existia aquele negócio, o que é que eu estou querendo dizer? Normalmente esses benefícios, eles criam uma ampliação de produção, circulação de mercadoria, normalmente ativam a economia efetivamente porque você está trazendo um novo negócio e normalmente esse novo negócio ele tem um círculo em volta dele. Então, na verdade, a doutora está dizendo que houve um prejuízo da arrecadação, mas sob que ponto de vista? Porque antes eu tinha zero e após eu comecei a gerar algum negócio. Primeiro que houve perda global de arrecadação, foi menos 0,5% no total do Estado da Bahia no ano de 2013, após o funcionamento. Segundo, que todas as medidas do Estado devem observar a proporcionalidade, que compõe, um princípio, apesar de não expresso no texto constitucional, mas também está implícito, compõe a adequação, necessidade e proporcionalidade no sentido estrito. Então, aqui nós vemos que, na regra, a concessão de benefício ela não traz mais vantagens do que
prejuízos. Então, essa medida é totalmente desproporcional. O que nós combatemos aqui não é a concessão de benefício fiscal, porque nós sabemos que essa política é necessária para realmente de forma adequada. O que nós combatemos aqui é a afronta à ordem constitucional. É que esse fato foi feito de maneira irregular e que nós não podemos admitir uma convalidação posterior, pois senão estaremos simplesmente dando prosseguimento e incentivando os estados a legislar matérias inconstitucionais. Apenas utilizar esse breve minuto para só dizer que é pátria pacífica o cabimento da ação civil pública de ressarcimento ao erário interposto pelo Ministério Público diante do RE 57576-155 do Distrito Federal, em que foi pacificada a tese de que o Ministério Público é parte legítima para propor a presente ação, não se enquadra no artigo 1º, parágrafo único da Lei de Ação Civil Pública, pois aqui se trata de uma situação de natureza sui generis, em que o Estado e o contribuinte atuam lado a lado, eles possuem os mesmos interesses. Aqui o que se defende é a coletividade, são direitos metas individuais. Portanto, não pode ser obstado e nem poderia haver uma óbice à atuação do Ministério Público no presente caso. Neste momento, convoco à mesa Fabrício Vasconcelos, segundo orador, representando o Ministério Público, falando pela equipe número 101. Assim como Bianca, Fabrício falará por até 15 minutos, contados regressivamente a partir do momento em que ele proferir sua primeira palavra. Senhores juízes. Fabrício, se vontade. Respeitáveis ministros, colegas, advogados, colegas do Ministério Público, a todos presentes, uma boa tarde. Me aterei nos primeiros minutos da minha fala a demonstrar que houve clara violação ao acórdão prolatado por esta Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Atualmente, adota-se no Brasil o entendimento segundo o qual norma declarada nula, norma inconstitucional, nasce nula. Deste modo, o reconhecimento da inconstitucionalidade de uma lei apenas declara uma nulidade que sempre existiu, mas que, porém, vinha sendo indevidamente ignorada. Daí decorre a atribuição de efeitos ex tunc à decisão prolatada em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Mas não é só esse efeito que nos interessa aqui hoje. O efeito vinculante atribuído às declarações prolatadas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em verdade, não obrigam o Poder Legislativo. Sendo assim, o Legislativo não está vinculado ao seguir o entendimento ali firmado, mas obrigam absolutamente o Executivo. Deste modo, o Poder Executivo do Estado da Bahia está absolutamente vinculado ao que foi determinado em sede de análise de controle concentrado de constitucionalidade e ao entendimento firmado que declarou que a Lei 1234 de 2013 é inconstitucional, sendo vedado ao Estado da Bahia seguir qualquer disposição de lei estadual que vá de encontro à nova lei editada pelo Estado da Bahia. A nova lei, em verdade, ela busca usurpar a competência atribuída a este tribunal em sede do artigo 27 da Lei 9868 de 99 para modular efeitos de acórdãos prolatados em sede de controle concentrado de constitucionalidade. A atribuição para excepcionar o dogma da lei inconstitucional nula é exclusivo desta Corte, que teve a oportunidade de fazê-lo e optou por não fazer. Modulação de efeitos é ferramenta que sempre deve ser aplicada em mitigação com todos os princípios constitucionais que se relacionam com a modulação. Proibição do enriquecimento ilícito, preservação da boa-fé. A técnica de aplicação da modulação de efeitos é uma técnica voltada para um objetivo: evitar efeitos absolutamente insuportáveis. Nós poderíamos, como parâmetro, citar o julgamento da ADI 4481 do Estado do Paraná, onde o referido benefício declarado inconstitucional vigiou durante 8 anos. Eu falo de mais do que o dobro do período de vigência da Lei 1234 de 2013, declarado inconstitucional. Mas mesmo que tudo que foi aqui dito não seja considerado,
existe um obstáculo intransponível à manipulação posterior da Lei 234/2013, já declarada inconstitucional, pelo fato de que, quando um acórdão que declara inconstitucionalidade de uma lei transita em julgado e é publicado em diário oficial, a referida norma é expurgada do ordenamento jurídico, sendo impossível posterior manipulação da mesma, até por esta respeitável corte. Porque qualquer decisão judicial, qualquer ato normativo é dotado de falta de objeto. Não tem objeto para que ele trate. Sendo assim, é impossível a nova norma editada pelo Estado da Bahia modular efeitos de maneira superveniente, usurpando competência exclusiva desta Corte. Mas a nova lei editada pelo Estado da Bahia não só tentou modular efeitos de maneira superveniente, ela tentou convalidar de maneira superveniente benefício já declarado inconstitucional. O fato da referida lei possuir autorização do CONFAS não dá a essa lei a possibilidade de convalidação superveniente. Vejamos, esta Corte já entendeu que nem emenda constitucional possui o condão de constitucionalizar, de convalidar superveniente uma norma já declarada inconstitucional. Poderia uma lei estadual, apenas por possuir autorização no âmbito do CONFAS, fazê-lo? Doutor, desculpa. Primeira intervenção, porque eu estou aqui, o senhor falou de forma tão enfática que eu estou retomando aqui as minhas aulas de teoria do direito. Aprendi lá nos anos 1998. É que eu não estou entendendo como é essa sua teoria do ato jurídico. Quer dizer, o seu ato jurídico é o ato que é o seniano, que só existe se for válido? Não. Ou existe é válido e eficaz? Obrigado pela pergunta. O controle de constitucionalidade adotado no Brasil baseia-se no modelo norte-americano, segundo o qual entende-se que a norma inconstitucional nasce nula. É verdade que Kelsen defende que a norma é válida enquanto está no ordenamento. Enquanto está no ordenamento, a norma é válida. Este entendimento não é adotado por esta Corte, baseado em reiterados julgados. Dessa maneira, o Ministério Público entende que norma declarada inconstitucional nasce nula e a declaração de inconstitucionalidade apenas declara uma inconstitucionalidade que sempre existiu. Mas o entendimento do Ministério Público não se baseia em simples especulação. Se recorrermos ao artigo 97 da Constituição Federal, permitam-me ler. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros e dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público. O verbo declarar foi enfatizado não à toa. A decisão que reconhece a inconstitucionalidade é decisão declaratória. Decisão declaratória, segundo firme jurisprudência, segundo doutrinas respeitáveis, quando o Tiro defende isso, não reconhece a nulabilidade, reconhece nulidade. O ato é nulo ou não é. Desse modo, implicitamente, a Constituição Federal acolhe esse entendimento, acolhido também por esta Suprema Corte. Permita-me continuar a minha explanação. Doutor, não permito não, só uma pequena intervenção. Tudo bem. O benefício existiu, o benefício fiscal existiu? Existiu, mas peraí, a lei não é nula? Existiu. Mas a lei não é nula? Nós estamos avaliando aspectos diferentes de um mesmo ato. O fato do ato existir... O crédito tributário existiu? O crédito tributário existiu, não foi lançado, não foi especificado. O crédito não lançado existe? O crédito não lançado não é especificado, não é quantificado. O CTN prevê não é obrigação? O CTN prevê que o crédito é constituído pelo lançamento. Não houve lançamento, o crédito não foi constituído. A ação encampada por este Ministério Público se baseia em dano ao erário. Então não houve crédito tributário? Não houve crédito tributário. Tinha, mas depois não tinha. O crédito tributário existe na obrigação tributária. Ele não foi constituído. Ele existe quando a obrigação tributária nasce. O lançamento é um fato posterior. O crédito existe quando a obrigação tributária nasce, o lançamento faz o que? Constitui o crédito, limita, torna o crédito palpável, torna o crédito visível. Deste modo, o Ministério Público entende que a superveniência
permita, foi aventada também aqui a aplicabilidade da Lei 160, a Lei Complementar 160 de 2017. É importante frisar que todas as leis editadas pelo Estado da Bahia, tanto a Lei 1234 de 2013, como a lei posterior, a Lei 1234 em 2013, a lei posterior em abril de 2017, a Lei Complementar 160 passa a vigorar em agosto de 2017 e o convênio que regula a Lei Complementar 160 em dezembro do mesmo ano. Dessa maneira, é inaplicável a lei a esta discussão. Sem nos referirmos ao fato de que, tanto na Lei Complementar 160 como no convênio que se faz em sua cláusula segunda, existem requisitos objetivos que benefícios indevidamente concedidos têm de cumprir para que sejam alcançados tanto pela lei como pelo convênio. As referidas leis não se enquadram em nenhum desses requisitos, por isso inaplicável. Mas não cabe ao Ministério Público vir aqui e dizer quais são as normas que não são aplicáveis ao caso sem dizer qual é. A Lei Complementar 24 de 1975 é a norma aplicável ao caso, uma vez que a decisão impugnada por este recurso extraordinário se baseia em dois fundamentos: o ordenamento jurídico vigente e no acórdão prolatado por esta Corte. Na Lei Complementar 2475 ficou estabelecido que o procedimento para a concessão de benefícios fiscais é a autorização no âmbito do CONFAS através de deliberação unânime. O artigo 8º do referido dispositivo afasta expressamente a possibilidade de que a lei proceda à remissão dos créditos. Permitam a leitura. A inobservância dos dispositivos desta lei acarretará cumulativamente a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente. A referida lei, a partir de seu primeiro artigo até o último, coíbe a concessão de benefícios fiscais sem autorização do CONFAS. Tal dispositivo seria inútil se nós entendermos que ele se refere a benefícios concedidos sem autorização do CONFAS. A lei inteira já o faz. Essa ratificação busca coibir exatamente o que se está tentando perpetrar aqui, que são leis que, com autorização do CONFAS, se remetem a valores que não foram auferidos por conta de benefícios inconstitucionalmente concedidos. Mas também não há que se falar aqui em imposição de sanção ou desrespeito à pessoalidade da sanção, uma vez que pagar tributo não é sanção. O que o Ministério Público tenta aqui fazer é recolher tributos que deveriam ser recolhidos, auferir para o patrimônio público, evitar que o erário seja ferido através de tributos que não foram indevidamente recolhidos. Desse modo, não há que se falar em imposição de sanção, desrespeito à pessoalidade da sanção. Doutor, isso é muito importante para mim, no meu entendimento. Qual é a pretensão do Ministério Público? A pretensão do Ministério Público, então, não é arrecadar tributo, mas haver um ressarcimento que vai ser remetido para quem? Para o Fundo dos Estados em gestão do Ministério Público, segundo o artigo 3º da Lei de Ação Civil Pública. A Lei de Autorização do CONFAS não é capaz de afastar a aplicabilidade do referido dispositivo, do inciso 2º do artigo 8º da Lei 24 de 1975. Muito pelo contrário. A autorização do CONFAS é pressuposto lógico da aplicação do referido dispositivo, uma vez que, se não entendermos desta maneira, nós estaremos aqui entendendo que o dispositivo é absolutamente inútil, uma vez que toda a lei já coíbe concessão de benefícios fiscais em detrimento de autorização do CONFAS. Apenas para fechar o meu pensamento... Doutor Fabrício, pergunta. Você, no início da sua exposição, disse que declarações de inconstitucionalidade por parte dessa Corte não vinculariam o Poder Legislativo. Mas essa nova lei veio com cumprimento de todos os requisitos e concedeu um novo benefício. Pelo menos é o que defende o contribuinte. Por que essa norma seria inconstitucional? Essa norma é inconstitucional
porque ela não estatui um novo benefício. Ela é uma prorrogação de benefício que foi concedido devidamente, já declarado constitucional. Trata-se do mesmo período de vigência. A norma explicitamente suspende a exigibilidade de créditos inerentes à declaração de inconstitucionalidade da Lei 1234, ou seja, expressamente remete a valores que não foram oferidos no bojo de lei inconstitucional. Essa norma, desse modo, para o Ministério Público, me parece muito claro que não se trata de novo benefício. Não se trata de novo benefício. Mas Vossa Excelência mesmo não disse que declaração de inconstitucionalidade não vincula o Poder Legislativo? Sim, não vincula o Poder Legislativo, no sentido de evitar uma fossilização do nosso ordenamento jurídico. Mas o fato do Poder Legislativo poder legislar a respeito disso não significa que os outros poderes estão obrigados a cumprir, desde que seja manifestamente inconstitucional. É manifestamente inconstitucional a segunda lei editada pelo Estado da Bahia. O que ocorre é que já existe julgamentos reiterados nesse sentido, já existe análise específica desta Corte a respeito da Lei 1234 de 2013, que declara inconstitucionalidade, onde houve possibilidade de modular efeitos. É importante que isso fique aqui muito claro. Essa Corte teve possibilidade de analisar se a aplicação ex-tunc dos efeitos da decisão prolatada em sede de controle concentrado de constitucionalidade provocaria danos insuportáveis e concluiu que não cabe ao Estado da Bahia ir em desacordo com isso, uma vez que não possui competência para tanto. Então, um controle de constitucionalidade para todas as normas criadas sobre a matéria dali para frente? Um controle concentrado de constitucionalidade firma um entendimento que deve ser aplicado ex-tunc, retroativamente, erga omnes e vinculante. É dado a esta Corte mudar de entendimento em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Nada impede que esta Corte, em análise da mesma matéria, em ocasião futura, decida de maneira contrária, desde que haja uma mudança social que ampare tal decisão. Mas o fato é que, atualmente, o entendimento em sede de controle concentrado de constitucionalidade, que não à toa tem efeito erga omnes e vinculante, é de que concessão de benefício fiscal à revelia de autorização do CONFAS é inconstitucional.